Um dos nossos principais problemas é que estamos sempre ocupados e não fazemos aquilo que precisa ser feito. Nesse vídeo eu vou contar um pouco de como esse ano tem sido o ano mais produtivo da minha vida e o que eu fiz e aprendi nesses 6 meses que me deixaram mais produtivo. Se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, o meu nome é Yuri e eu vou compartilhar um pouco dessa história, tá? E ao fundo aqui você provavelmente vai estar ouvindo o barulho de uma panela de pressão. Eu espero que não atrapalhe a experiência de você consumir esse conteúdo, tá bom? E é um conteúdo aqui mais pessoal, é como se essa conversa estivesse acontecendo aqui no sofá da minha casa e a gente estivesse conversando um pouco sobre esse aspecto, né, de desenvolvimento pessoal, tá bom? Eu sempre planejei minha vida nos fins de anos, né? Como que seria o ano seguinte, sabe? Isso é muito comum, né? Você vê as pessoas sempre que chega no fim do ano fazendo reflexões e o que elas querem fazer no ano seguinte para se desenvolverem como pessoas, desenvolverem a sua espiritualidade, desenvolverem alguns aspectos físicos de saúde. E comigo não foi diferente. Desde que eu me entendo por gente, eu faço isso, mas nunca passou de promessas vazias, sabe? Nunca passou de planejamento e às vezes nem no papel isso entrava. Mas esse ano eu resolvi fazer diferente e eu anotei o que eu queria fazer no ano no bloco de notas do meu celular. Por que, Yuri, no celular? Porque eu estou sempre com o celular, sabe? Então o contato ali com o que eu tinha planejado ficava mais fácil acesso, sabe? Então eu resolvi fazer isso, anotar a quantidade de dias que eu queria me envolver com algum hábito novo, com algum hábito que eu já tinha, mas que eu queria intensificar a prática, o comportamento. Eu dividi aqui a meta para 3 áreas, né? Saúde, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Nessa área de saúde, eu coloquei aqui treinar 220 dias no ano, fazer 100 vezes cardio, né? Na parte de espiritualidade, ler a Bíblia 220 dias no ano, orar 100 vezes no ano e para o culto pela manhã 20 vezes no ano, no domingo, porque eu sempre, na maioria dos casos, vou à noite, mas eu nunca vou pela manhã. Então é um dia ali que eu entendo que eu poderia estar me dedicando a melhorar, a me conectar com o Criador, sabe? E na parte de desenvolvimento pessoal, foi estudar inglês por 100 dias. Isso é pouco, mas eu sempre quis estudar e nunca consegui estudar, sabe? Eu coloquei 100 dias aqui, já estou com 88 dias estudados e eu vou mostrar para vocês aqui que não foi nada fácil como eu consegui chegar nesse número. Ler 20 livros por ano e fazer 100 vídeos para o YouTube para poder me desenvolver. Em alguns dos vídeos que eu deixei aqui no canal, que eu já gravei, tá? Vou deixar aqui para vocês. Eu explicando os motivos que me fizeram a criar conteúdo para se desenvolver. Então foi basicamente isso. No começo do ano, algumas coisas pareciam ser simples de cumprir, pois eu já fazia, tipo, treinar. Eu já treinava. Eu já fazia cardio, mas não fazia com uma certa frequência. Eu tive mais facilidade de fazer ter esses comportamentos, sabe? Desenvolver esses hábitos, intensificá-los. Mas outros hábitos, eles estavam travados até os 3 primeiros meses. Tipo, o canal no YouTube demorou a sair, é só você ver o início desse canal quando começou. E teve alguns hábitos como estudar inglês, ler, fazer vídeos para o YouTube, demoraram bastante, sabe? Eu tenho uma janela aqui, tô com o braço aqui, tá? Eu treinava, eu fazia cardio, mas esses outros comportamentos, eles não estavam se desenvolvendo, sabe? Eu não conseguia de maneira nenhuma estudar inglês, ler a Bíblia. E uma das análises que eu fiz foi que eu não tinha vontade de fazer isso. E que eu precisava fazer isso mesmo sem nenhuma vontade. Então,
o que eu tinha vontade de fazer, eu já fazia, mas o que eu não tinha vontade eu não conseguia de maneira nenhuma fazer. E eu não esperei ter vontade de fazer essas coisas para poder começar. Foi a primeira observação que eu fiz, desenvolver esses comportamentos aqui, mesmo sem vontade. Eu coloquei algumas regras. Primeiro, se eu for estudar inglês sem vontade, no mínimo 15 minutos. E se eu for ler a Bíblia, no mínimo 3 capítulos. E se eu for ler um livro, no mínimo 3 páginas. Comecei dessa maneira. E nos meus primeiros 20, 30 dias foram umas dificuldades, sabe? Eu ia ler a Bíblia, começava a dormir, da mesma maneira o livro, e estudar inglês não trazia nenhum prazer, sabe? Era muito difícil manter esses comportamentos em atividades. Mas depois dos primeiros 30 dias, ali 25 dias, eu comecei a sentir prazer na leitura e foi uma observação que eu tive, né? Assim, olha só, eu já não dormi, eu tô sentindo curiosidade na história, sabe? Eu comecei a sentir prazer na leitura e ler 3 capítulos já era um pouco, ler 3 páginas no livro já era pouco. Eu comecei a me aprofundar na leitura, na Bíblia, na oração também. Comecei a me dedicar um tempo a fazer isso, mesmo sem vontade. Então, foi a primeira observação que eu fiz, fazer as coisas mesmo sem vontade e definir ali um mínimo do que fazer para poder começar a desenvolver esses hábitos. Outra coisa que eu observei que me ajudou a desenvolver esses hábitos foram observar sempre que eu não fazia o que eu dava como desculpa, né? Além de não ter vontade. É que eu estava cansado, sabe? Eu sempre deixava para fazer alguma dessas coisas por último, e o que acontecia? Eu estava cansado e não fazia. Então, era mais fácil eu me auto-sabotar porque eu estava cansado, sabe? É muito mais fácil dar uma desculpa do que resolver cumprir o que você planejou, entende? Então, eu resolvi fazer, mesmo cansado, essas coisas. Yuri, como você resolveu fazer isso mesmo cansado? E você conseguiu simplesmente seguir no plano do mínimo, sabe? Eu, mesmo cansado e faltava estudar inglês, eu ia e estudava o mínimo, entende? Porque mesmo você passando a ter prazer nas coisas, mas o cansaço ele tira um pouco desse desejo, sabe, de continuar a desenvolver esse comportamento, né, esse hábito. E eu vou trazer algumas dicas aqui do que me tornou mais produtivo, beleza? Primeiro, foi acordar cedo. Cara, quando você acorda cedo, você tem um dia mais longo, sabe? Você tem mais tempo para fazer as coisas do seu dia, entende? Então acordar cedo vai ajudar bastante nisso. Tipo, hoje eu trabalho, mas eu acordo de 4h50 da manhã para poder treinar de 5h30, fazer o cardio ali nesse período de 5h30 até as 7 horas. Eu tenho que sair da academia, levar minha esposa no trabalho para ir pro meu trabalho e pegar de 8 horas. Então esse tempo aí eu treino, eu faço cardio e também tomo café e levo minha esposa pro trabalho, que fica 10 km da academia, e também de lá eu vou pro meu trabalho, que fica 20 km do trabalho dela. Então acordar cedo vai te ajudar a ser mais produtivo. Segundo, priorizar as atividades planejadas. Se você colocar outras coisas na frente como prioridades, com toda certeza isso vai ficar para segundo plano e na maioria dos casos você não vai conseguir fazer. O que acontece agora, quando eu chego do trabalho, chego cansado, óbvio que se tiver que fazer um jantar, alguma coisa, eu vou fazer isso. Mas tipo, geralmente eu sento no sofá e abro o aplicativo Duolingo, eu pego a Bíblia quando eu não consigo ler no almoço e vou ler, sabe? E eu faço tudo antes dos outros compromissos, entende? Eu priorizo isso antes dos compromissos que eu tenho. Tipo, acordei sábado agora, no domingo tô aqui gravando vídeo pra semana, entende? E é o segundo vídeo que eu tô gravando, então eu procuro priorizar tudo para poder continuar seguindo o plano do início do ano.
E a terceira coisa é registrando no bloco de notas aqui o que eu tenho feito, sabe? Todos os dias é religioso. Eu abro e coloco lá. Treinei hoje, coloco mais um dia. Fiz o cardio hoje, mais um dia. Estudei inglês hoje, mais um dia. Li a Bíblia hoje, mais um dia. Orei hoje, mais um dia. E assim, vou fazendo aquele check ali. E eu vou vendo no planejamento o que está ficando para trás, o que eu preciso focar para poder dar uma atenção maior e ter uma sequência ali de dias cumprindo aquele planejamento. E a quarta coisa que eu já assumi para mim é que eu não sou perfeito, sabe? Na maioria dos dias eu consigo cumprir tudo que está no planejamento, mas de outro que eu não cumpro, eu não vou me martirizar, né, por isso, entende? Eu não vou me bufetear, você não cumpriu, você não presta. Eu entendo que eu não sou perfeito e isso me ajuda a não me cobrar de maneira excessiva, por mais que eu mantenha o foco ali, ó, sempre que eu tô... Hoje é muito difícil eu não fazer isso, mas tipo, hoje eu não li a Bíblia. Eu fui dar uma atenção, sabe? É basicamente essa a minha rotina, né? A organização da minha rotina que me fez mais produtivo, priorizar as atividades, acordar mais cedo, registrar no bloco de notas e analisar os dados e não tentar ser perfeito, sabe? Eu sei que muita gente vai vender aqui no YouTube a ideia de ser perfeito, né? De você vai conseguir, você é assim, assado. Ontem no sábado eu queria gravar vídeo e eu não gravei. Tava cansado. Eu poderia ter feito outras coisas, mas tipo assim, foi um dia que eu resolvi descansar, sabe? Porque nós precisamos do descanso também. Então o descanso, eu fui consumindo um conteúdo ali que agregasse conhecimento a mim, estudando sobre inteligência artificial, estudando sobre negócios, estudando sobre marketing, mas eu não gravei. Eu não gravei vídeos que eram os meus planos para o sábado, mas no domingo eu tô aqui, ó, gravando. Mas eu li a Bíblia, estudei inglês, sabe? Eu consegui cumprir as outras demandas que eu tinha para fazer. E algumas coisas aqui que me atrapalharam, e eu vou também compartilhar com vocês aqui. Primeiro, rede social. Cara, eu desinstalei o X, o antigo Twitter, né? Porque em alguns dias eu estava passando muito tempo consumindo o conteúdo das redes sociais. Então o X, ele era um aplicativo novo para mim, né? Era uma rede social nova de acesso. E eu consumia muito conteúdo lá sobre criptomoeda, estava sempre entrando para ver as polêmicas, sabe? E eu desinstalei. Segundo, amizades. Você provavelmente tem aquele amigo que gosta de sair, de ir para uma festa, de estar sempre conversando. Cara, essas pessoas que não têm esses objetivos semelhantes aos seus, geralmente vai te levar para ter comportamentos parecidos com os delas, sabe? Então, é muito importante você ter na sua roda de amigos pessoas que têm objetivos parecidos com os seus, sabe? Eu já vi uma frase uma vez que diz que você é a média das 5 pessoas com que você anda. Então eu acredito que isso é uma realidade, sabe? Se você quer ter hábitos saudáveis, você andar com pessoas que têm hábitos saudáveis vai te ajudar nisso. Então é bom você selecionar muito bem as amizades que vocês têm. Eu tenho amigos de infância que não têm comportamentos como os que eu busco ter, mas eu não vivo colados com eles, sabe? Eu não vivo nas rodas que eles vivem, mas tipo, eu ainda assim consigo contato com eles, mas sempre procurando cumprir o que eu tenho como plano. E a terceira coisa, e a principal eu acho, a que mais vai atrapalhar é você mesmo, sabe? Você tá sempre pronto para se auto-sabotar. Você tá sempre pronto para lhe dar uma desculpa, porque isso é fácil, entende? Então, é a hora de você amadurecer, crescer, sabe? Crescer. E fazer mesmo sem vontade. Não dar mais desculpa, sabe? Não fiz por isso. Eu não fiz, entende? Eu tive um dia super corrido, um exemplo. Eu precisei ir no hospital. Se eu não tiver internado, imóvel, e eu
não consegui fazer, eu não vou me dar desculpa. Pode ter acontecido o que for no meu dia, mas eu tenho que cumprir o que está no meu planejamento, entende? A não ser que seja algo muito específico, sei lá, morreu alguém, eu não tive essa experiência ainda, provavelmente eu nem quero experimentar isso, né, nesse momento. Mas, tipo, eu faço tudo o que precisa ser feito e se por algum motivo eu não fiz, eu não vou estar me dando desculpa, não fiz por isso, por aquilo, eu vou analisar o que precisa ser feito e no dia seguinte vou procurar fazer novamente. Beleza? Nesse canal aqui, gente, eu falo sobre tudo, eu dou meus relatos pessoais aqui acerca de algumas coisas, faço leitura de alguns comportamentos, desenvolvimento pessoal, negócios, finanças. Então, se você quer acompanhar esse tipo de conteúdo, aqui tem muito vídeo que eu já fiz, tá bom? O objetivo desse canal aqui é se desenvolver, quem sabe criar uma comunidade pra gente se ajudar e a gente falar sobre vários assuntos. Aqui o ambiente, espero que seja um ambiente onde a gente se respeite e se desenvolva e cresça junto, tá bom? Obrigado por ficar até aqui, até mais, tamo junto.